Graça e paz, igreja, uma boa noite para todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos, o pastor, a Cris, a Nicole, para mais uma vez glorificarmos a Deus, cantarmos louvores e o pastor trazer um pouquinho da palavra de Deus para nós, para que seja de crescimento dentro dos nossos corações. Antes dele começar, eu separei 2 versículos, tá? Terminando em interligação um com o outro, tá ok? E um dos versículos está em 1 João 5,20, ok? Onde fala assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Isso mostra para nós, né, que Jesus, quando veio, ele deixou grandes ensinamentos nos seus evangelhos, através esqueci a palavra, pastor, me ajuda? Dos apóstolos, tá? Dos discípulos, que deixou grandes ensinamentos nos seus evangelhos e a gente tem que compartilhar com todos. E ele fala que, mais aqui, né, que a gente tem que ter um entendimento verdadeiro, tá? Porque isso vai trazer certeza para nós, para a nossa vida. Aí, para reforçar, ele deixa mais assim, no 1 Coríntios 15, 33, fala assim: não vos enganeis, as más conversações corrompendo os bons costumes. Vendo? Então são todos ensinamentos que mostram o quanto nós temos que pregar a boa palavra de Deus, a palavra que esteja realmente na Bíblia, sem trazer nossos entendimentos, e sim os entendimentos que Deus nos deixou, tá? Que Jesus nos ensinou, que deixou através dos apóstolos, dos discípulos, tá ok? Vamos cantar louvores, tá? A Nicole e a Cris vão cantar mais uma vez e vai trazer essa grande alegria para nós e para nosso Deus, com certeza. Vamos lá, Cris, Nicole. Paz, boa noite a todos. Saudade de vocês, gente. A paz. Dá para você ver aqui? Quer que eu vire mais um pouco? Não, tá bom? Tá bom. Guardada no meu coração.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No pastor. Antes de orarmos pelo pastor, pedimos a Deus para que ele tenha um grande entendimento e um conhecimento para passar a palavra para nós. Eu vou pedir para os irmãos que compartilhem bastante a nossa live. Glória a Deus. Tá? Compartilhem. Eu estava analisando alguns números da nossa live esses dias. De domingo passado a gente chegou a atingir a 2.500 pessoas. Dessas 2.500 pessoas, 500 pessoas assistiram a nossa live. Aleluia. Olha como é bom, quanta palavra de Deus está chegando a tantas pessoas através da tecnologia que nós estamos correndo, estamos tentando aqui de alguma forma se adaptar para trazer a palavra para todos. Desses 2.500, como só 500 assistiram, mas as outras 2.000, em algum momento, vai querer assistir a nossa live, vai ter necessidade de conhecer a palavra de Deus. E assim seja feito. Vou orar pelo pastor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, peço que dê oportunidade para o pastor, traga uma boa palavra para nós, para que possamos conhecer e crescer com esse conhecimento, Senhor. Continue iluminando a ele, a família dele e a família de todos os pastores que estão nesse mundo, Senhor, compartilhando a palavra do Senhor. Agradeço por estar aqui na tua igreja, com todos eles reunidos, e que peço também que todas as famílias que estejam em casa participem do nosso culto também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo, meu querido Germando. Precisamos compartilhar, pois quando você compartilha, você está pregando a palavra de Deus. Tá certo? Quando você está compartilhando, deixa eu arrumar esse negócio aqui. Você está compartilhando a palavra de Deus. E compartilhar a palavra de Deus é algo muito bom, porque as pessoas vão ouvir, as pessoas vão se converter, e um dia elas dirão: olha, em tal dia eu ouvi alguém pregando, alguém falando desta palavra, e você vai ser o canal de bênção usado por Deus. Então compartilhe, dê um joinha, seja cristão fervoroso, né? Não aquele cristão morno nem frio, mas seja aquele cristão fervoroso, sabe? A água morna nem água fria, mas a água fervendo, cristão cheio do Espírito Santo de Deus. Então compartilhem, comentem, levem as pessoas a ouvir a palavra de Deus. Você está sendo o canal de Deus para a vida das pessoas. Abram suas Bíblias lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 23. Eu falei agora igualzinho a minha irmã chamada Luzia, que está em Pernambuco e está assistindo. Então falei agorinha igual a ela. Versículo, né? Porque ela fala assim. Mas é assim mesmo que ela fala. Aparecido, olhe, Mateus capítulo 4, versículo 18, vamos ler? Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Vamos orar, agradecer a Deus? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos neste momento, ó Pai, te render graças, te exaltar e bendizermos o teu nome, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale nesta noite em nome de Jesus ao coração deste povo maravilhoso que está ouvindo esta palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo mova-os a compartilhar esta palavra com outras pessoas, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Ô Cristina, atenda aqui para mim, por favor. Tem um primo meu me ligando, né? E liga de volta. E eu não sei o que está se passando, é lá de Belo Jardim. Muito bem, vamos voltar aqui à palavra de Deus. Jesus então está caminhando junto ao mar da Galileia. Jesus ali vê dois irmãos, tá certo? Pedro e André. Depois Jesus vê mais dois irmãos, Tiago e João. Jesus os convida. O texto diz que imediatamente eles deixam tudo e vão seguindo Jesus. O interessante é que dois estavam pescando, dois estavam consertando as redes. Mas Jesus não parou por aí. No versículo 23 diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. Então Jesus chamou naquele período esses 4 homens, depois Jesus convida mais, e Jesus continua convidando mais, e Jesus continuará convidando mais até a vinda dele. Nesta palavra Jesus está te convidando para você ir de pregar o evangelho, para que você vá ouvir e ensinar as palavras de Deus. Aliás, na grande comissão, Mateus 28, lá no versículo 19, 20, se não me falha a memória, Jesus diz, versículo 18, olha, Jesus diz, vocês vão, ide, ensinando tudo o que eu vos tenho ensinado a guardar. Então nós fomos chamados e Jesus continua convidando uma grande multidão para espalhar o evangelho. E queira Deus que você seja uma dessas pessoas, tá certo? O título dessa mensagem é chamados para servir a Deus e ao próximo. Então o título da mensagem é chamados, todos nós, primeiro servirmos a Deus e ao próximo. Isso é muito pertinente nos dias de hoje, porque hoje muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas também não leem a Bíblia, um tanto que lê, outro tanto que não lê. Gostam muito de ouvir palavras motivacionais, textos que não tem nada a ver com a Bíblia, que te põe para cima, que você é vencedor, que você é aquilo, que você mas o que todos têm em comum, tanto aqueles que leem a Bíblia como aqueles que não leem, porque ler a Bíblia e não praticar é a mesma coisa que não ler, porque quando eu leio a Bíblia, ela muda a mim, ela não muda o outro, ela vai mudar a minha pessoa. Então quando eu olho para esse texto, que todos têm de certa forma em comum, é que todos estão negando o chamado de Deus, todos estão negando o chamado de Jesus Cristo. Desde o princípio, Jesus tem chamado homens, tem chamado mulheres, tá certo? Para fazer algo extraordinário, obedecerem à palavra de Deus e de pregar o evangelho. Pois quando estes homens, estas mulheres deixam de fazer isso, de certa forma estão negando a Jesus. Lá no princípio, quando o pecado entrou no mundo e através do pecado entrou a morte ao mundo, às pessoas, Jesus convida pessoas para pregar o evangelho. Jesus está te convidando nesta noite. Jesus está dizendo, olha, vem me segue. Tá certo? Esse mesmo homem Deus chama. Deus tem chamado homens, tem chamado mulheres. Como agora nesta live. Deus tem chamado você, Deus está falando com você. Agora você é livre para escolher servir a Deus espontaneamente, servir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, negar-se a si mesmo, seguir o caminho de Deus para ajudar o próximo. O mesmo chamado que aconteceu com Pedro, que aconteceu com André, com Tiago e João,
ouviram e obedeceram, Deus está fazendo para nós nesta noite. O interessante é que esse texto ele é muito mal interpretado, porque as pessoas dizem que, olha, imediatamente eles largaram, imediatamente eles abandonaram e foram atrás de Jesus. Opa, peraí, vamos devagar, vamos olhar as Escrituras como um todo. Servir a Deus pela obediência, e servir a Deus pela obediência é servir ao próximo. Servir ao próximo pela pregação do Evangelho, mas muitos têm negado, dizendo: não tenho tempo, estou ocupado demais para pregar o Evangelho. Esta é a verdade. Então eu quero conversar com você nesta noite, minha querida e meu querido, nesse breve tempo que nós temos aqui para falarmos um pouco da palavra de Deus. Jesus está buscando discípulos. Jesus está buscando discípulos que ele possa ensinar para realizar o propósito dele. Então Jesus está buscando discípulos que ele possa ensinar para realizar o propósito de Jesus. Qual é o propósito de Jesus? Pregar o Evangelho em todos os lugares, nas sinagogas, na Galileia, em todos os lugares, orar pelos doentes e os enfermos serem curados. Em todos os lugares nós somos chamados para isso. Então eu quero que você olhe para o versículo 18. Às vezes as pessoas dão desculpa para Jesus, dizendo: não tenho tempo para trabalhar na obra de Deus, por isso não posso me envolver na obra. Eu não tenho tempo porque eu não posso me envolver na obra. Eu não tenho tempo porque eu preciso cuidar do meu filho. Eu não tenho tempo porque eu preciso cuidar da casa. Eu não tenho tempo porque eu não tenho tempo porque. Meu querido, minha querida, quando você terá tempo? Quando você partir daqui? Jesus não chamou 4 homens preguiçosos, chamou 4 homens que estavam ocupados. Eles não abandonaram o emprego, eles não abandonaram o trabalho. Não é isso que o texto está dizendo, isso é o que você está entendendo. E eu quero tirar 4 lições com você deste primeiro versículo. A primeira lição que quero tirar é que eram homens simples, sua profissão, pescadores. Pescador, uma profissão arriscada. Então Jesus chama homens simples de coração, homens que não têm ganância, homens livres de olhar para tapinha nas costas, mas para olhar para Jesus. Pescadores, homens simples, de profissão simples. Jesus tem chamado você, homem de coração, mulher de coração puro, simples. Segunda lição, eram homens iletrados. Jesus não busca tão somente, e não quero dizer que Jesus não possa chamar um doutor, chamar o presidente, por exemplo, de uma multinacional para seguir a ele. Jesus chama a todos, mas neste momento, para Jesus ensinar, homens simples, iletrados, são pessoas que não são cheios de conhecimento para se encher do conhecimento de Deus. Terceira lição, eram homens de negócio. Eles trabalhavam na pesca, tá certo? Foram criados para o trabalho pesado e difícil. Então são homens que não vão arredar por nada o chamado. Quarta lição, estes homens estavam acostumados a privações e a perigos. Homens que não desistem por medo do mar. Muitas vezes nós decidimos não seguir a Jesus porque nós temos medo, porque nós temos medo do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Estes homens então vão seguir a Jesus e as características deles era esta: homens muito simples,
trabalhadores, mas homens que queriam aprender. Você quer aprender a palavra de Deus? Este momento é momento de você se dedicar a aprender a palavra de Deus. Nesta pandemia, você tem aproveitado para ler a palavra de Deus com o teu filho, com a tua filha, com a tua esposa ou esposo, com o teu neto ou com a tua neta. Não deixe esse tempo passar, porque você não terá uma outra oportunidade. Aproveite o tempo que se chama hoje. O bom é que Jesus conhece o coração do ser humano. O bom é que Jesus sonda o coração do ser humano. Por que digo isso? Porque quando dizemos não para a obra de Deus, estamos negando a Jesus, negando a Deus. Eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Balela. Isso é engano. Isso é engano. Tá certo? Ele está sondando o seu coração. Ele conhece as suas disposições. Esses homens estavam trabalhando e Jesus convida-o. Como Jesus está convidando você nesta noite, meu amado, minha amada, homem e mulher trabalhadora, ocupada, cheia de serviço, fazendo faculdade. Jesus quer você do lado dele. Jesus quer porque ele sabe que você não vai arredar por nada aquilo que Deus te der. Então ele sabe se você vai vir para aprender com ele ou vai tentar ensiná-lo, porque existe isso também. Muitas pessoas leem as escrituras sagradas para dar base àquilo que elas entendem. Estes homens não tinham conhecimento, seguiram a Jesus, encheram-se do conhecimento de Jesus. Percebe o que Jesus quer fazer com você? Quando você olha para o versículo 19, Jesus convida você para aprender com ele e continuar na tua profissão, mas aumentar o leque do teu conhecimento. Agora não somente ser pescadores de peixe, mas pescadores de homem. Tá certo? Jesus agora chama todos, não somente a ser cozinheiro, mas agora a levar um alimento saudável para as pessoas. Por exemplo, eu sou cozinheiro de profissão. Jesus me chamou e disse: agora você vai apresentar um alimento melhor. Percebe? Você é um professor, Jesus está chamando você. Agora você não irá ensinar somente o abecedário, mas você irá ensinar, aprender e ensinar a palavra de Deus. Jesus não está convidando para você abandonar a sua profissão, mas aumentar o teu conhecimento. E isto é um privilégio, porque somente Jesus poderá te ensinar. Naquela época os homens eram guardadores da lei de Moisés e agora precisam aprender sobre a lei do amor. E só tem um jeito de aprender sobre a lei do amor: andando com Jesus, conhecendo Jesus. Lá em Tiago 2,10 diz o seguinte: pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. As pessoas estão errando a lei, as pessoas estão sendo ensinadas errada, e Jesus te convida então nesta noite para aprender com ele, para continuar ensinando aquilo que ele quer que nós ensinemos. Jesus chamou discípulos há mais ou menos 2000 anos atrás. Agora Jesus continua chamando ainda hoje pessoas que queiram serem seus discípulos, para continuarem ensinando a palavra de Deus, com um propósito: glorificar, exaltar o nome do Senhor, levar estas pessoas ao entendimento que elas precisam serem salvas do pecado, elas precisam conhecer a Jesus de Nazaré. E Jesus quer usar você, minha querida e meu querido que está em casa neste momento. Jesus chama você. Ser discípulo de Jesus ou ser discípulo de alguém significa vir aos pés. Temos um grande exemplo na Bíblia. Paulo foi discípulo de Gamaliel, aprendeu lá
lá diz que ele aprendeu, cresceu aos pés de Gamaliel. Neste momento, Jesus te chama para ser discípulo, para ser discípula, para vir e aprender com Jesus, aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. E quando você então lê o versículo 20 ao 23, a ênfase é que Pedro e André, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E então Jesus continua caminhando, Jesus continua andando, Jesus continua buscando discípulos, Jesus continua buscando homens e mulheres. E um pouco para frente, Jesus encontra Tiago e João, filho de Zebedeu, que estava sentado com o pai consertando a rede. Jesus então os convida e eles imediatamente deixam a rede, o pai, as embarcações e seguem Jesus. E aí é aonde se encontra o erro, porque as pessoas dizem que para servir a Jesus precisam abandonar os empregos, precisam deixar a família e precisam então se dedicar 100% a Jesus. E verdadeiramente o que o Evangelho nos mostra é uma outra coisa. Jesus chamou e imediatamente deixando o Pai, o seguiram. Uns estavam pescando, outros consertando as redes. Jesus nesta noite está te chamando, homem e mulher, jovem e adolescentes, para você seguir a Jesus na profissão que você está. Jesus está te convidando para você seguir a Jesus. Você que está trabalhando e que, se possível, tem 2 empregos, Jesus quer te dar mais um. Você ser pregador do Evangelho. Compartilhando esta live, você está pregando o Evangelho. Quando você deixa de compartilhar, você está negando o Evangelho de Jesus às outras pessoas. As outras pessoas estão deixando de ouvir, porque você não está pregando o Evangelho. A palavra de Deus diz: como ouvirão, lá em Romanos, se não houver quem pregue? Precisa haver quem pregue o Evangelho. Então Jesus está te chamando, você de diversas profissões, ou pescadores, ou consertadores de rede, para seguir a Jesus. Quando nós lemos o texto e o contexto com atenção, você vai aprender que Jesus está chamando você para você fazer como esses homens fizeram, deixar tudo aquilo que o impedia de seguir a Jesus. Então Jesus está chamando você, não para você abandonar o emprego, como muitas pessoas leem esse texto e dizem. Não, Jesus está chamando você para você deixar tudo aquilo que te impede de seguir a Jesus e fazer a obra de Jesus. Então não é você abandonar o teu emprego, não é você abandonar o pai e mãe, é você libertar-se de tudo aquilo que significa ou tudo aquilo que aborrece a Deus. Deixaram eles ali o barco, a pesca, e seguiram a Jesus. Mesmo que eles tivessem que aborrecer pai e mãe, eles precisavam colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Você não precisa abandonar seu pai ou sua mãe, não, porque senão você não está sendo cristão, não é isso. Você não precisa deixar o teu emprego para fazer a obra de Jesus, não é isso. É você abrir mão daquilo que você idolatra, amar menos pai e mãe e mais o reino de Deus. Eu amar mais o reino de Deus do que a minha esposa, do que o meu filho. É isso que o texto nos mostra. Não é você abandonar as pessoas, mas é o que você tem amado mais, o conforto da sua casa. E aí você quer ensinar para as pessoas como andar com Jesus,
se você não vem para a escola bíblica, se você não vem ouvir a pregação, se muito menos você compartilha esta pregação, se muito menos você ouve a pregação, você está negando a Jesus com suas atitudes. Isso quer dizer, meu amado, minha amada, isso quer dizer que você precisa amar menos a pai e mãe, filhos e filhas, casas e empregos, e amar mais o reino de Deus. Não quer dizer abandonar seu trabalho, seu pai e sua mãe. Jesus te chama nesta noite para você pôr os interesses do reino de Deus em primeiro lugar. Vir a Ele para fazer a vontade dEle. Quando você cuidar das coisas de Deus, Deus cuidará de você, Deus cuidará dos seus, porque isto é bíblico. Mas enquanto você se preocupar, enquanto você deixar de fazer a obra de Deus, você está negando a Jesus, negando de levar o Evangelho para as outras pessoas. A casa de Deus precisa de trabalhadores. Rogue ao Pai para que envie trabalhadores, para que envie ceifeiros. E você está deixando de trabalhar na obra de Deus, está deixando de ser ceifeiro. E é porque você está dando desculpa ao Senhor Jesus. Se você não vem, é porque você está preso no mundo. E nas coisas que no mundo há, é simples assim. Você pode ser servo, muito menos ser discípulo. Então, se você não vem servir a Jesus, porque Jesus está te convidando, e Jesus te convidou quando você se converteu. Se você não faz a obra de Deus, você está negando o reino de Deus para as outras pessoas. Então você não pode ser servo de Deus, você não pode ser discípulo de Deus, de Jesus. E sabe o que vai acontecer? Olha a parábola dos talentos. Aquele que enterrou os talentos, atar-se-á e jogar-se-á nas trevas, lá haverá dores e rangeres de dente. Para ser discípulo de Jesus, servo de Jesus, precisa obedecer a Jesus. Como você pode ser servo de Jesus se você não obedece ao ID de Jesus? Quando você olha o versículo 23, então, vamos ver que Jesus fazia a obra do Pai. Jesus obedecia e Jesus então andava pela Galileia. Jesus ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Será que é o mesmo Jesus de hoje? Será que é o mesmo Jesus que quer que você vá fazer esta obra? É lógico que é o mesmo Jesus, claro que sim. Então Jesus está te chamando para você ir e pregar o Evangelho. Mas o problema de hoje é que as pessoas não querem pregar o Evangelho, as pessoas querem ser ricas, as pessoas querem ter carro. Não é pecado ser rico, não é pecado ter carro. Mas o problema é que as pessoas querem as bênçãos, mas não querem servir o abençoador. O problema hoje é que as pessoas querem tapinhas nas costas, mas não querem ser pessoas simples, não querem ser pessoas humildes. E Jesus ama os humildes. Jesus ama aquele que diz: pastor, eu não sei fazer, mas eu vou fazer. Me ensine, Senhor, porque eu vou fazer. Esses homens eram homens iletrados, não tinham escolaridade, mas eles queriam fazer. E eles botaram o reino de Deus em primeiro lugar. E ao fazerem isso, não lhes faltou o peixe. Não lhes faltou quem remendasse as redes.
e eles foram grandes homens e mulheres de Deus. Nós seremos quando ouvirmos o chamado de Deus. Jesus está te chamando para você ir pregar o Evangelho, pregar o reino de Deus, que deve sobressair o reino da terra. Você irá continuar dizendo não? Porque eu estou mostrando para você que não adianta você dar desculpas para Jesus. Estes homens estavam trabalhando, mas eles foram, eles não abandonaram, eles seguiram. É diferente, é diferente, é diferente. Você que já é cristão, foi chamado e que está afastado ou ainda não é cristão, está sendo chamado nesta noite para vir aos pés de Jesus e deixar Deus mudar a sua vida, para apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o passaporte para o reino dos céus, para que você leve homens e mulheres ao reino dos céus. Homens e mulheres para que vivam fazendo a vontade do reino de Deus, tirando eles do reino das trevas, para irem morar no reino dos céus. Não negue mais o reino de Deus. Venha fazer a vontade do Pai. Eu não entendo e não vou entender nunca uma pessoa que entra na igreja, senta e sai anos e anos e não diz: eis-me aqui, Senhor. O eis-me aqui não é o pastor, porque Deus procura quem esteja na brecha para defender o povo que está sendo perdido. Deixa eu te perguntar: quantas vezes homem ou mulher casado orou pelo seu cônjuge? Quantas vezes você orou pelo seu filho, pela sua filha nesta pandemia? Quantas vezes você leu a Bíblia e chorou diante de Deus dizendo: Deus, me perdoe, eu estou tendo a oportunidade de fazer a obra do Senhor, de fazer a minha vida diferente? Pare para pensar, não negue o reino de Deus. E eu quero concluir dizendo: deixe as coisas deste mundo para este mundo, elas te afastam de Deus. A obra que Deus tem para você fazer é grandioso, mas o mundo, ele te leva à idolatria. O mundo, ele te leva a ser inimigo de Deus. Abra mão de tudo que você idolatra. Venha para os pés de Jesus, para servir ao reino dos céus. Você recebeu um talento, um dom do Espírito Santo de Deus. Você só precisa vir nesta noite e receber o amor de Deus. Ele cuida de você, se você for fiel a Ele em tudo. Em tudo. A fidelidade em tudo. Jesus, então, conhece o meu e o seu coração. Você quer ser discípulo ou discípula de Jesus? Você quer ser discípulo ou discípula de Jesus? Vamos conversar. Após o término dessa live, você que é da igreja Palavra da Vida, me mande uma mensagem no Zap. Você que não é e está afastado, está afastada, mande uma mensagem dizendo: eu quero me renovar com Jesus, ou eu quero me converter com Jesus. Eu entro em contato com você, nós vamos conversar e você vai ser um grande homem de Deus. Isso tenha certeza. Mas não dê mais desculpas. Não diga mais que você não tem tempo. Não diga mais que a sua vida é corrida, porque se a vida é corrida, Eclesiastes diz: eis que tão somente vi. Deus criou o homem reto, perfeito,
mas ele se meteu em muitas astúcias. Largue as coisas do mundo, venha para os pés de Jesus. Eu sei que você quer ser grande, então venha andar com os grandes. Os grandes que eu digo é a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Esse sim te fará chegar ao reino dos céus. E quando chega lá, porque a palavra diz para que nós não juntemos tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas nos céus. Aí fora as pessoas dizem diferente. Quando você ajunta tesouro nos céus, está falando do teu galardão que Deus tem guardado lá no céu para você. Pastor, o que é galardão? Minha querida, é um presente que Deus tem para você. A Bíblia não diz, eu não vou arriscar. Agora, não espere somente neste mundo. Não desperdice o talento, dizendo para Deus, eu trabalho muito, eu tenho muito, não tenho tempo. A obra de Deus é feita com homens e mulheres, jovens e crianças, todos eles trabalhando, ocupados, porque estes não abrem mão de fazer a obra de Deus. E que Deus possa ter falado ao teu coração, e que você possa ter sido despertada, não por mim, mas por esse texto de Mateus 4, 18 a 23 que nós lemos. Amém? Nós vamos estar orando agora. Cristina vai falar aqui oração pelas famílias que foram pedido. Primeiro eu queria falar um versículo que meu pastor Clenaldo, ele escreveu aqui, né? Ele fala assim, só um minutinho, tá, gente? Deixa eu achar ele aqui. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12, né? Que nem o pastor mesmo falou, né? Falando agora, né? A gente tem que seguir só ao Senhor, tem que andar com Ele e trabalhar só em favor a Ele, que Ele nos dá em dobro. Ele não deixa nós cansados, né? Trabalhando para o Senhor, a gente tem vigor, né? A irmã Marcinha também, ela colocou Mateus 11, acho que é 11:28, que fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, que Deus venha aliviar o nosso cansaço, né? Agora eu vou falar que pelas famílias que pediram oração, né? A família da minha filha Cíntia, minhas netas, o meu genro, Dona Maria, a Fátima, pela igreja, Rita de Cássia pediu por ela e pelas filhas, e pelo cunhado Nilcélio. O Rodrigo pediu pela sua família. Por saúde, Maria Santos, pastora Elizabeth, que a irmã Karina pediu. A mãe da Patrícia, a dona Marlene. A dona Zuíla, Naí, Joyce, Rian. A Natália, gente, a Natália já saiu do hospital, está se recuperando em casa, graças a Deus, né? Mas continua orando por ela. Pela dona Lourdes, pelo Daniel, pelo Miltinho, pelo pai do Rodrigo, seu Dimas, tá? E peço também a oração pela minha irmã, que hoje ela me ligou e falou que está com a Covid, né? Pegou nos trabalhos e está isolada em casa. Que Deus venha estar no controle de tudo. Amém? Amém. Então vamos estar orando. Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Pai, que coloco todos esses nomes, Senhor Deus, que foi mencionado aqui, essas famílias, Senhor, que foram mencionadas, Pai. Tu já sabe o que elas necessitam, mesmo antes de pedir, Senhor Deus. Tu sabe o coração deles, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha guardá-las, Senhor Deus. Pai, te peço pela saúde dessas pessoas também, Pai. Vai de encontro a elas nesse momento, Pai. Porque o Senhor é o médico dos médicos, Senhor Deus. Que o Senhor venha, Pai, curar, salvar
salvar, libertar, coração Senhor daqueles Deus. Pai, que em estão nome de perdendo Jesus. seus entes queridos. Pai, abençoa todas as pessoas, Repreendemos Senhor em Deus, que nome estão de Jesus esta enfermas, pandemia, Pai. Senhor. Essa pandemia Em que está nome de acontecendo, Jesus. Pai. Tantas famílias estão sendo Deus, restaura a destruídas, saúde Senhor Deus. física e Que o Senhor venha espiritual restaurar, do que o teu Senhor povo, venha Senhor. cuidar, Pai, para a honra e glória e louvor do teu nome, Senhor Glória Deus. a Eu te Deus. agradeço e creio, Pai, que tu já está Bendito entrando seja, em Senhor providência em cada situação, Pai, Sim, em Pai. cada palavra aqui que foi lá lida, que cada Glória palavra que a foi Deus. falada, que o Senhor venha Bendito Senhor. abençoar. Em nome de Bendito Jesus. Senhor, para a Amém, glória. Pai. Amém. Também peço que um abração para dona Adelina, né, a vozinha, e pela avó Ana. Beijo, vó Ana, que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Irmãos, que Deus possa ter falado com você. Você que não é cristão e deseja conhecer a Jesus, manda uma mensagem. Você que é da palavra da vida, pastor, quero trabalhar. Quando nós voltarmos, eu quero ver o povo de Deus em nome de Jesus, fervorosos do Espírito Santo, fazer um regaço no reino das trevas em o nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro. Você foi lavado, remido no sangue do Cordeiro para fazer a obra de Deus, tá certo? Vamos orar? E não esqueça, domingo às 17 horas, Escola Bíblica Dominical, às 18h30, culto da Palavra de Deus. Estamos juntos e misturados em Cristo Jesus. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, queremos te agradecer, ó Deus, pelos teus cuidados para conosco, queremos te louvar e te exaltar, ó Deus, pois somente o Senhor é Deus, somente o Senhor tem todo o poder, todo o conhecimento, ó Deus, todo o entendimento para nos ajudar nesta caminhada, Senhor. Ó Deus, que o Senhor conceda aos meus irmãos, às minhas irmãs, um sábado abençoado em o nome de Jesus, uma noite maravilhosa de sono, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja. A igreja diz amém. Fiquem com Deus.